Imagina você estar no hospital, de acompanhante com o seu amigo, você sair para buscar o carro para vocês poderem ir embora e você misteriosamente desaparece e ninguém nunca mais te vê. Oi, você aí? Daqui quem fala é Yas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terminal Mistério. Dorothy Jane Scott nasceu dia 23 de abril de 1948, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. A Dorothy tinha um filho pequeno. Na época que ela sumiu, ele tinha aproximadamente ali uns 4 anos. E ela teve ele sozinha, pois o pai da criança não quis, desde o início da gravidez, não quis ficar com eles, nem ter nenhuma proximidade com a Dorothy e o filho. Apesar de ter tido seu filho sozinha e criar ele sozinha, a Dorothy era bem autossuficiente e ela conseguia resolver todos os seus problemas ali sozinha e lidar com qualquer situação que aparecesse. A Dorothy era bem esforçada e então ela tinha 2 empregos. E esses 2 trabalhos dela eram em 2 lojas diferentes e ela trabalhava como recepcionista em ambas. Ela tinha muita sorte também dessas 2 lojas serem bem perto da casa dos pais dela, pois ela conseguia deixar o filho na casa dos avós para poder trabalhar e viver ali sua vida normalmente com o apoio dos pais. E uma das lojas que ela trabalhava se chamava Swingers Beside Shop. E essa loja era propriedade do próprio pai dela. A Dorothy era conhecida por ser bem organizada e dedicada ali nos 2 trabalhos dela. Todos os seus colegas relatavam isso. E ela também era uma mãe extremamente dedicada. E ela era bem comprometida também com sua religião, pois ela era cristã. Então, ela sempre estava ou cuidando do seu filho, ou trabalhando, ou fazendo coisas na igreja. A Dorothy preferia passar o seu tempo em casa com seu filho e com a família do que ir para festas ou sair com os amigos. No dia 28 de maio de 1980, a Dorothy acordou cedo, como de costume, pegou seu filho, levou para a casa dos avós e foi trabalhar, assim como qualquer outro dia da semana. Mas, aquele dia em específico, ela teria uma reunião importante em um de seus trabalhos. Então ela deixou avisado aos seus pais que demoraria um pouco mais para poder pegar um Shawn, seu filho. Durante a reunião ali de trabalho no Swingers Beside Shop, um dos seus colegas começou a relatar que estava com o braço muito inchado, pois ele tinha sido picado por algum inseto. Então ele não estava se sentindo muito bem. A Dorothy então se ofereceu para levar o seu colega, o Conrad, para o hospital, pois aquilo estava ficando feio e seria melhor ir ao médico para ele poder ver o que estava acontecendo. Junto com eles, a sua colega de trabalho também, chamada Pen, foi para fazer companhia para eles e dar suporte caso eles precisassem. Antes de ir para o hospital com seus colegas, a Dorothy decide voltar para a casa dos pais para avisar eles de que ela iria acompanhar um amigo no médico e que depois voltaria para casa. Então ela demoraria um pouco mais do que o esperado para chegar e pegar o Shawn e voltar para casa para eles poderem descansar. Logo após ela passar na casa dos pais, ela vai direto para o hospital UC Irvine Medical Center, junto com a Pen e o Conrad. Chegando no hospital, o médico fala para o seu colega que ele foi picado por uma aranha e começa a tratar ali a picada e passa alguns medicamentos para ele. Então ele e a Pen vão para uma espécie de farmácia ali do hospital para poder pegar os medicamentos. E a Dorothy diz para eles: olha, enquanto vocês vão aí pegar os remédios, eu vou pegando o carro que ela tinha deixado estacionado e deixar mais perto daqui da porta, para que assim que vocês saírem, eu já esteja aqui com o carro, vocês entram e a gente vai embora. Os amigos dizem ok, eles concordam, vão pegar os medicamentos e a Dorothy sai do hospital e vai em direção ao estacionamento. Mas a Pen e o Conrad percebem que ela está demorando um pouco. Eles
pegam os remédios, vão pra frente do hospital e estão ali esperando ela, mas ela demora um pouco pra aparecer. Até que eles veem o carro dela vindo assim, meio distante, em alta velocidade e com os faróis muito altos. Tanto que não dava nem pra enxergar quem que estava dirigindo o carro. Como o carro estava em alta velocidade, eles concluem que ela não iria parar para eles poderem entrar no carro. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro simplesmente saiu a todo vapor. E eles então pensam, bom, será que aconteceu alguma coisa com o Shawn e ela precisou ir direto para casa e não conseguiu esperar a gente? Então eles decidem esperar mais um pouco para ver se ela voltaria. Os colegas da Dorothy resolvem ligar para a casa da mãe dela para ver o que tinha acontecido, se estava tudo bem. Mas quando a mãe dela atende, ela diz que a Dorothy nem tinha passado lá e que a última vez que ela tinha visto a filha foi no momento em que eles foram até a casa dela para avisar que ela iria ao hospital e demoraria mais um pouco para voltar. Os amigos e os pais da Dorothy vão até a polícia para relatar o que tinha acontecido. Mas chegando lá, por se tratar de uma mulher adulta que tecnicamente saiu com o próprio carro, eles não deram muita importância e meio que falaram para esperar para ver se ela retornaria para casa. Até que 5 horas após o acontecimento, né, após eles terem saído do hospital, o carro da Dorothy foi encontrado cerca de 16 quilômetros de distância do hospital, completamente vazio, e alguém tinha incendiado ele. A mãe da Dorothy relata que alguns meses antes de tudo isso acontecer, a Dorothy estava recebendo ligações estranhas de um homem, que ela não sabia quem era, mas a voz dele era um tanto familiar. O assunto dessas ligações sempre mudava. Uma hora o homem relatava que estava morrendo de amores pela Dorothy, que como queria ter um relacionamento com ela, e em outros momentos ele expressava sua mórbida vontade de matá-la. As coisas já estavam bem estranhas, mas começaram a ficar piores. A Dorothy começou a ficar bem assustada, pois nas suas ligações o homem descrevia coisas da rotina dela, ou seja, ele estava realmente observando a vida dela e sabia todos os passos que ela dava. E em uma das ligações ele disse que tinha vontade de desmembrá-la. A mãe da Dorothy relata também à polícia que teve uma situação em que o homem ligou para Dorothy dizendo que tinha um presente especial para ela do lado de fora da casa, e quando ela vai correndo para ver, ela encontra uma flor presa no para-brisa de seu carro. E aquilo deixou ela completamente assustada, e foi quando ela começou a cogitar ter que fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Então, cerca de uma semana antes dela desaparecer, Dorothy tinha começado a fazer aulas de karatê e ela estava também cogitando fazer o processo para ter porte de uma arma, porque se alguma coisa acontecesse, pelo menos ela estava protegida. Mesmo depois do desaparecimento da Dorothy, o Stalker não parou de fazer suas ligações. Só que dessa vez ele começou a ligar para a casa da mãe da Dorothy. Cerca de uma semana depois do desaparecimento, esse homem começou a ligar e falar que estava com a Dorothy e que tinha matado ela. Jacob e Vera, os pais da Dorothy, foram aconselhados pela polícia a não dar entrevistas nem levar à mídia o que tinha acontecido com sua filha, pois aquilo poderia atrapalhar todo o processo das investigações, caso o autor do crime estivesse assistindo os jornais e acompanhando as notícias, ele poderia fazer alguma coisa para dificultar ali o processo da polícia para chegar até aí. Mas após uma semana, sem ter nenhuma resposta da polícia, os pais da Dorothy resolvem ir até um jornal e falar o que estava acontecendo e pedir para que eles colocassem ali a história da filha deles, para caso alguém visse, pudesse dar notícias dela e ajudar a polícia na investigação. Depois de expor o caso para a mídia, o Stalker entrou em contato com o editor do jornal que havia feito a reportagem da Dorothy para poder ajudar os pais e disse por que tinha feito aquilo.
Ele falou pro editor que ele amava muito a Dorothy, mas que ela estava traindo ele com outro homem, então por isso ele sequestrou ela e fez o que fez. As pessoas não tiveram dúvidas de que era realmente o Stalker que estava entrando em contato ali com o editor do jornal, pois ele relatou características físicas da Dorothy e até acessórios que ela estava usando ali no momento em que ela desapareceu. Depois de ver sobre isso, que ele entrou em contato com a mídia para poder falar que a Dorothy estava traindo ele, eu comecei a pensar que talvez ele pode ter feito essa associação quando viu ela no hospital com o colega dela, o Conrad. Talvez ele tivesse seguindo ela e viu que ela estava com aquele homem e, enfim, com a cabeça que ele estava ali, completamente fora da realidade, ele decidiu fazer aquilo com a Dorothy. 4 longos anos se passaram e durante todo esse tempo, o Stalker continuou tendo contato com a família da Dorothy. Ele ligava quase toda semana para a casa dos Scott. Mas ele meio que sabia a rotina da família, pois ele só ligava quando a mãe da Dorothy, a Vera, estava sozinha em casa. Até que um dia, quando ele ligou, quem atendeu foi o pai da Dorothy. E a partir desse momento que ele viu que ele estava em casa e ele que atendeu, ele parou de fazer as ligações. E aí você pode se perguntar, tá, mas se ele fazia todas essas ligações e fez essas ligações durante 4 anos, como a polícia não descobriu quem ele era? Bom, registros falam que a polícia não descobriu quem era o homem, pois ele nunca ficava tempo suficiente na ligação para poder eles conseguirem rastrear. E também ninguém sabia quando que ele ia fazer a próxima ligação. E vamos combinar também que o ano era 1980, então as tecnologias não eram tão avançadas como hoje em dia. No dia 6 de agosto de 1984, 4 anos e 3 meses após o desaparecimento da Dorothy, ossos humanos foram encontrados juntamente com ossos de cachorro cerca de 10 metros de distância do local onde seu carro foi encontrado. Foram feitas perícias com os ossos e foi confirmado que aqueles ossos eram da Dorothy. Mas os restos mortais ali já estavam em grande avanço de decomposição, não foi possível descobrir do que a Dorothy teria morrido. A família agora estava mais tranquila de finalmente ter encontrado a filha, mesmo que sem vida, mas também estava completamente arrasada. Imagina só, você ficar 4 anos sem ver o seu ente ali querido, sem saber onde ele tá, sem saber o que aconteceu e recebendo ainda ligações completamente estranhas de alguém que ninguém consegue descobrir quem é. O mais bizarro de tudo é que mesmo depois de o corpo da Dorothy ter sido encontrado, o Stalker continua ligando para a família e não foi descoberto. E isso acho que é um pouco revoltante. Imagina só, durante todos esses anos ele ficar ligando e a polícia não conseguir descobrir quem é. A polícia, para tentar descobrir o que aconteceu, interrogou o ex-marido dela, o pai do Shawn, mas logo ele foi descartado como suspeito, pois ele estava em outra cidade e ele nem tinha contato com a mulher e com o filho. Então não tinha como ele ter feito aquilo. E também os colegas de trabalho dela foram interrogados e a polícia foi atrás para ver se eles tinham algum envolvimento, mas também não foi encontrada nenhuma prova que dissesse que alguém próximo dela estava fazendo aquilo. Mas é importante lembrar que a Dorothy falou para sua mãe que a voz daquele homem não era estranha para ela. Ela não sabia quem era, mas de alguma forma ela reconhecia aquela voz de algum lugar. Ou seja, aquele homem que stalkeava a Dorothy era ou foi em algum momento do convívio ali da rotina dela. Ela já tinha trombado com ele em algum momento, pois se ela conseguia reconhecer a voz, era porque
ela já tinha encontrado aquele cara em algum momento da vida dela. Dorothy Jane Scott está na lista aí de casos sem solução dos Estados Unidos. É um caso até antigo e até hoje ninguém sabe dizer o que aconteceu. E é bem triste, né? Porque a família fica sem respostas e, de certa forma, fica sofrendo e remoendo aquele assunto, né? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de mistério, suspense, de casos criminais, de terror, segue aqui, se inscreve para acompanhar mais vídeos. Também me segue nas redes sociais, que é Terminal Mistério. Também tem alguns vídeos lá no TikTok, então me segue lá. E é isso, obrigada por ter assistido e tchau, tchau!